Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 9A. Círculo e circunferência. Elementos e definições. Bom, já vimos na aula anterior, aula 9, polígonos escritos, divisão de circunferência. Bom, agora nós vamos ver nessa aula 9A alguns elementos que não foram abordados naquela aula e alguns exemplos a seguir. Elementos da circunferência e elementos do círculo, certo? Vamos lá. Na aula 9 nós vimos circunferência. Sua definição é uma figura geométrica formada por todos os pontos que ficam ou que estão a uma mesma distância de um único ponto chamado centro. Colocamos esse exemplo, é o mesmo exemplo, com alguns elementos básicos. Naquela época eu chamei de elementos básicos, o diâmetro e o raio. Mas hoje nós vamos conhecer mais outros elementos da circunferência. Vamos adiante. Circunferência. Bom, veja, é a mesma definição usada anteriormente. E círculo, que nós vamos analisar daqui para frente. Círculo é uma figura geométrica formada por todos os pontos da circunferência e mais a sua parte interna. Observe o exemplo, ok? Circunferência, complemento. Jantes de liga leve. Polígonos escrito, aula 9. Observe, projetos em divisão de circunferência. O que é que ele quer dizer? Essa jante de liga leve simplesmente foi dividir uma circunferência em 5 partes de medidas iguais. Esse assunto nós já vimos na aula 9, ok? Observe outros exemplos de jante de liga leve. Veja, mais 4 exemplos. A primeira, lado esquerdo, superior, é um hexágono, ou seja, ele dividiu uma circunferência em 6 partes para fazer essa jante aí. Do lado direito, na parte superior, um tetracontágono, ele dividiu uma circunferência em 40 partes. Lado esquerdo inferior, ele dividiu uma circunferência em 20 partes, o icoságono. E lado direito inferior, ele dividiu uma circunferência em 10 partes, um decágono. Ok? Vou dar um movimento aqui, uma jante, para ilustrar nosso trabalho. Observe, a jante em formato de estrela está girando, vai receber agora um pneu e vai ser transformado em uma outra jante de liga leve em formato de estrela, ou seja, dividida em 5 partes de medidas iguais, ok? Adiante, vamos conhecer alguns elementos da circunferência e do círculo que não foram abordados na aula 9, certo? Vamos lá. Elementos da circunferência. Bom, vamos abordar agora alguns elementos da circunferência que não foram citados na aula 9, exceto o diâmetro e o raio que foi comentado. Mas vamos repetir alguns para fixar nosso raciocínio. Primeiro elemento, o raio. O que é um raio? Raio é um segmento de reta que vai do ponto central 0 a um dos pontos qualquer da circunferência. Observe, exemplo A e exemplo B. No exemplo A eu coloquei um raio só, 0A. No exemplo B eu coloquei 4 raios, 0B em azul, 0C em verde, 0D na cor preta e 0E na cor vermelha. Observe aí, a circunferência é formada por vários pontinhos que ficam em torno de um ponto chamado centro. Então, qualquer segmento que sair do ponto central e for para qualquer ponto da circunferência, em qualquer posição, é chamado de raio, ok? Vamos ver outro elemento. Diâmetro. Diâmetro é um segmento de reta, também, que vai de um ponto a outro da circunferência, passando pelo ponto central 0. Observe 2 exemplos, exemplo A e exemplo B. No exemplo A eu coloquei um diâmetro, diâmetro AB, no sentido horizontal. Observe que o segmento passa pelo ponto central, bem no meio. No exemplo B eu coloquei 3 diâmetros, diâmetro CD, diâmetro EF e diâmetro GH. Então esse diâmetro, em qualquer posição, se ele sair de um ponto da circunferência
e passar pelo ponto central, 0, esbarrar em outro ponto da circunferência lá na frente, oposto, é chamado de diâmetro, certo? Esses dois elementos foram abordados na aula 9, mas vamos adiante conhecer outros. Elementos da circunferência. Vejamos outros elementos. Corda. Corda é um segmento que vai de um ponto a outro da circunferência internamente. Exemplos A e B. Observe, o diâmetro é considerado a maior corda da circunferência. Exemplo A, ele colocou aí AB, uma corda em cor vermelha, AB. No exemplo B, ele colocou uma corda IJ em cor vermelha, CB em cor azul, EF em cor preta e GH em cor verde. Ok? Observe, todo diâmetro é considerado corda, mas nem toda corda é considerado diâmetro. Ok? Vamos ver um outro exemplo de outro elemento da circunferência. Secante. Secante é uma reta que passa por dois pontos de uma circunferência, ultrapassando-a, ou seja, vazando-a de fora a fora em dois pontos. O que é que ele quer dizer? Ela passa perfurando dois pontos da circunferência. Observe os exemplos A e B. No exemplo A, ele tem uma corda AB em cor vermelha, quer dizer, uma reta que passa cortando a circunferência em dois pontos A e B. No exemplo B, eu tenho três cordas, GH de cor verde, CD em cor vermelha e EF em cor azul. Ok? Vamos lá. Elementos da circunferência. Vejamos mais dois elementos. Tangente. Tangente é uma reta que passa tocando em um ponto da circunferência externamente. Exemplos A e B. Observe o exemplo A. Tangente A de cor vermelha. No exemplo B, tangentes B de cor vermelha, tangente C de cor azul e tangente D de cor preta. Observe um detalhe, as tangentes, para ser tangentes, ela tem que formar 90 graus com um raio. Observe que tem uns raios fininhos aí, ok? Vamos ver o próximo elemento. Flecha. Flecha é um segmento de reta perpendicular que vai do ponto médio de uma corda a um ponto da circunferência. Exemplos A e B. Observação, retas perpendiculares formam 90 graus. Ok? Exemplo A, eu tenho uma corda AB e uma flecha ST em cor vermelha. Exemplo B, eu tenho uma corda XY e uma flecha GH em cor vermelha também. Tenho outra corda MN e uma flecha CD em cor azul, certo? E tem outra corda, para finalizar, EF e uma flecha de cor vermelha SR. Ok? Vamos lá. Elementos da circunferência. Vamos conhecer agora um outro elemento. Arco. O que é um arco? Arco é uma parte da circunferência determinada ou limitada por dois pontos dela. Exemplos A e B. Vejamos, no exemplo A, eu tenho um arco AB. Esse espaço limitado entre a letra A e a letra B em cor vermelha, ok? No exemplo B, eu tenho três arcos, o CD em cor azul, o EF em cor preta e o GH em cor vermelha, ok? Então já sabemos que arco é uma parte limitada entre dois pontos da circunferência, ok? Bom, observe agora um objeto utilitário utilizado como meio de transportes, onde encontramos nele peças em formas de circunferências e também em formas de arcos. Observe o exemplo. Uma bicicleta, os pneus em forma de circunferência e os paralamas em forma de arcos. Observe também tem uma circunferência no quadro, bem no centro aí, ok? Vamos agora conhecer alguns elementos do círculo. Vamos lá. Elementos do círculo. Vejamos alguns elementos.
Círculo e semicírculo. Círculo é uma figura geométrica formada pela circunferência mais sua parte interna. E semicírculo é a metade de um círculo. Exemplos A e B. Observe, exemplo A, um círculo, e exemplo B, um semicírculo, ok? Vamos ver outros elementos. Trapézio circular e segmento circular. Trapézio circular é uma parte do círculo limitada por duas cordas, e o segmento circular é uma parte do círculo compreendida entre uma corda e um arco da circunferência. Exemplos A e B. Observe, o trapézio circular no exemplo A é o espaço compreendido entre duas cordas, e o segmento circular no exemplo B é o espaço compreendido entre uma corda e um arco. Ok? Vamos lá. Elementos do círculo. Vejamos mais outros elementos. Setor circular e setor de coroa. Setor circular é uma parte compreendida entre dois raios de uma circunferência. E setor de coroa é a parte compreendida entre dois raios de um círculo e de duas circunferências concêntricas. Exemplos A e B. Observe no exemplo A, a parte compreendida limitada entre dois raios de circunferência. E no exemplo B, a parte compreendida e limitada entre dois raios, um do círculo e o outro de duas circunferências concêntricas, ok? Circunferência com o mesmo centro, zero coincidindo com zero linha, certo? Vejamos mais dois exemplos. Línula circular e coroa circular. Línula circular é a parte da área compreendidas entre dois arcos de duas circunferências. E coroa circular é a parte limitada por duas circunferências concêntricas, ou seja, circunferências que têm o mesmo centro. Observe os exemplos A e B. No exemplo A, duas circunferências com dois centros, uma verde e uma branquinha, ok? É a parte da área compreendida entre dois arcos de duas circunferências. E no exemplo B, observe, é a parte compreendida entre duas circunferências concêntricas. Os dois zeros estão coincidindo, zero coincidindo com zero linha, ok? Elementos do círculo. Bom, vamos ver agora alguns exemplos de alguns objetos utilitários usados no dia a dia com formatos de elementos do círculo estudados há poucos instantes. Vejamos. Exemplos utilitários: placas de sinalizações circulares, moedas com formatos de coroa circular, objetos infantis, ou seja, brinquedos com formatos de setor circular, semicírculo, coroa circular, objetos decorativos e etc. Veja abaixo: placa de sinalizações, moedas, objetos infantis e etc. Ok? Observe agora um trabalho todo feito em círculo, em monocromia, em tons de degradê. Observe. Ok? Bom, por enquanto ficamos por aqui. Até mais. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!